Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa reflexão hoje vai ser em cima da questão 3 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Eles respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí Kardec vai e coloca um comentário. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Então vamos pedir ajuda agora a Miramês para a gente compreender um pouquinho sobre essa lição, sobre essa pergunta, e também o espírito de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Kardec, nas questões 1, 2 e 3 do Livro dos Espíritos, tem um objetivo maior de conhecer a Deus, entender o que é Deus, quem é Deus, e entender ainda mais, ampliar o conceito de Deus. O que os Espíritos aqui vão nos esclarecer é que, primeiro, nós temos uma linguagem muito pobre, muito rudimentar, para podermos falar de Deus. Ele que é incomparável e inconcebível para a nossa limitação moral, para a nossa limitação intelectual que ainda temos habitando um planeta de provas e expiações como nós estamos. Porque quando Kardec objetiva definir alguma coisa, e nós vamos perceber que em muitos momentos Kardec tem essa forma de trabalho, essa forma de pesquisa da vida espiritual, ele quer trazer para a luz do conhecimento aquilo que está obscuro ou aquilo que ainda não está bem compreendido, possibilitando entender com toda clareza de palavras o que é o objeto de estudo. Só que Deus não é um objeto de estudo qualquer. Ele está acima de tudo. E aí, Joana de Ângeles escreve assim para a gente, remontando Santo Agostinho. Santo Agostinho, o excelente cristão de Hipona, informava com admirável propriedade: se ninguém me perguntar que é Deus, eu sei. Mas se me pergunta, eu já não sei. Para depois esclarecer concludente. Eu te procurava lá fora e eis que tu estavas dentro de mim. Nós vamos ver mais para frente que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. E o Deus que nós procuramos através do tempo, no outro, nas manifestações maravilhosas, espetaculares, nós vamos encontrá-lo menos nessas circunstâncias, muito menos do que encontrá-lo dentro de nós, pela disciplina da oração e do autoconhecimento, do exercício da caridade e do amor. E aí Miramês continua, vai nos ajudar também a compreender. Porque ele fala que a suprema majestade do universo é por dignidade própria, inconcebível e incomparável. Então nós nunca chegaremos à totalidade do conhecimento de Deus. Nós temos que reconhecer que Ele como Criador e nós como criatura. Fomos criados com muito amor. Somos convidados à perfeição que é concedida para o Espírito. Jesus mesmo fala, vós sois deuses, mas deuses com letra minúscula, porque só há um Deus e não há ninguém igual a Ele. E por que incomparável? Porque nós não temos condições de compará-lo a nada. Se nós falamos que Deus é amor, é um amor como está lá no próprio Novo Testamento,
não é um amor como o nosso amor. É um amor muito mais sublime, é um amor incomparável. Ainda não conseguimos amar com o amor de Deus. Não temos condição para isso. E ele continua assim, que a nossa evolução, ou despertar aqui da humanidade, é gradativa em todas as circunstâncias. O saber sobre o Senhor nos vem pela força do progresso, que nos entrega pela mão do tempo. Se a natureza não dá saltos em campo algum da vida, comecemos a estudar a nós mesmos com grandes vantagens em relação ao conhecimento de Deus. E se quisermos avançar mais, entremos na escola do amor, que ele poderá nos transmitir as primeiras lições sobre os atributos da divindade. Então, o que Miramês está querendo nos falar? Que nós temos um anseio por Deus, nós queremos conhecer a Deus, nós queremos essa intimidade com Deus. Nós, inclusive, temos a sede de nomear a Deus, de defini-lo. O que ele vai nos convidar? Olha, isso é possível de ir avançando à medida do progresso. Só que esse avanço não dá saltos, é passo por passo. E para isso é necessário um conhecimento espiritual que vai alcançando através das encarnações pelo esforço e pela disciplina do espírito. Então, primeiro requisito para conhecermos um pouco melhor de Deus é o tempo, porque nós precisamos de tempo para isso. Não vai ser em um dia de estudo. Depois entendemos que nós somos partes da natureza, então que esse conhecimento é gradativo. Terceiro, é que não tem como conhecermos a Deus sem exercermos, praticarmos e nos disciplinarmos pela ação do amor. E que nós ainda conheceremos a Deus pelos seus atributos, pelas suas características, porque são elas que se manifestam. E é ela que nós percebemos o tempo todo na nossa vida. Mas se não tivermos olhos para ver, ouvidos de ouvir, se não tivermos atenção espiritual, até os atributos de Deus podem passar despercebidos a uma vida indisciplinada e desregrada frente ao conhecimento espiritual. Depois Miramês vai falar assim para a gente que todas as comparações que fazemos de Deus, todos os relevantes postos que a ele atribuímos o diminuem em vista da nossa pobreza de linguagem, porque ele é, em essência, incomparável. É o que nós falamos. Lá na questão 10 em diante, nós vamos falar um pouquinho sobre esses atributos de Deus, da questão 10 a 13. Mas esses atributos mostram para a gente um pouco de Deus, mesmo assim com a pobreza de linguagem que nós temos. Nós ainda não temos condição de falar realmente tudo sobre Deus. E reparem que na pergunta de Kardec ele pode assim, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Esse o é um artigo definido. E aí é por isso que os espíritos respondem dessa definição incompleta. Porque nós não conhecemos o infinito. Ele é uma abstração. Sabemos conceitualmente que infinito é aquilo que não tem começo e nem fim. Então essa é uma das características de Deus. Porém, Deus vai muito além de ser considerado o infinito. Depois, a própria Joana de Ângeles vai voltar a nos ajudar a refletir, porque nós muitas vezes exclamamos teofania. Vamos lá ao texto dela. Teofania exclamam muitos sequiosos pela imediata revelação. Estuda, porém, e ama para compreenderes,
Ama, não obstante desamado. Perdoa, conquanto ofendido. Trabalha, embora ferido. A revelação de Deus para a humanidade, ela se dá gradativa. Aconteceu com Moisés, sendo a primeira revelação, em Jesus, sendo a segunda grande revelação, e a terceira revelação, o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Porém, meus irmãos, nenhuma das três revelações chegam à humanidade e forçam a sua permanência. Moisés abala a sociedade do seu tempo, a cultura do seu tempo, a religião do seu tempo, a forma de pensar. Assim também como Jesus, quando inaugura a lei do amor e traz a fraternidade universal, os conhecimentos espirituais desacortinando. O Espiritismo vem elucidar toda a história das revelações de Deus, desvelar essa cortina que nos tampava a realidade da vivência espiritual. Mas para isso é necessário um esforço, porque Deus já se manifestou, já temos a revelação dele. Agora falta o nosso esforço de ir atrás dela e compreendê-la. E não tem outro caminho para entendermos isso a não ser pelo esforço. Então é estudar. É assim que Joana de Ângeles coloca: estudar e amar. Estudar e amar, mesmo que não haja correspondência. Então, se eu amo e não sou amado, não tem importância. Não deixemos de amar, porque nós estamos correspondendo ao nosso anseio de Deus. Perdoemos, mesmo que ofendidos, porque quem ofende pode não ter a mesma sede de Deus que eu, que estou precisando dele e reconheço a sua superioridade, a minha dependência dele, e que preciso, no exercício do perdão, interiorizar ou reconhecer em meu interior a ação de Deus. E trabalhemos, mesmo feridos. Como diria Chico Xavier, se ele esperasse o momento ideal para começar os trabalhos espirituais, as condições ideais, ele nunca teria começado. E era um homem ferido. Ferido em sua alma, por tudo que passou, ferido em seu corpo pelas enfermidades, mas deixou um legado de amor, de caridade e um exemplo para ser seguido. Meus irmãos, então eu convido a vocês a lerem o texto Teofania, que foi retirado do livro Lampadário Espírita, da Joana de Ângeles, que embasou o nosso estudo. Também o capítulo 3, do primeiro volume da coleção Filosofia Espírita, no item 3, intitulado Definição Incompleta, que é do Espírito Miramês, e, claro, a obra básica para as nossas reflexões, o Livro dos Espíritos, item questão 3. Meus irmãos, tenhamos todos um bom dia. Que Jesus nos abençoe.